ela ficava o diabo, mas era na época dela ficar o diabo mesmo, que era na época de TPM. Então, isso daí não tinha. É só uma TPM Plus. No caso dela, eu não senti Então, muita mas- diferença, porque tinha ali um tratamento. Exato, mas você percebe, isso daí, assim, quando a gente vai fazer um tratamento de medicina, você tem o uso on-label e você tem o uso off-label, tá? On-label é o que está descrito na bula. Off-label é o que aquela droga trata, mas não está descrito na bula. E quando você fala de hormônio, você tem o uso, que é sobre as indicações. Você tem o abuso, que é sobre a não indicação e o uso errado. E você tem o mau uso, quando você tem uma indicação secundária. Então, na ordem seria o uso, o mau uso e o abuso. Né? Quando você pega um cara que, sei lá, a menina vai fazer um ciclo de esteroide para ganhar massa muscular. Isso é abuso. Por quê? Porque não tem indicação, né, médica, né, e ela vai querer ganhar massa muscular isso. Né? Quando você tem um sujeito que tem uma depressão, por exemplo, você vai dar testosterona para ele. Isso pode ser encarado como mau uso se ele tiver, por exemplo, níveis hormonais normais. Se ele não tiver, se ele tiver um hipogonadismo hipogonadotrófico, que é uma situação onde ele não produz testosterona, aí é o quê? É o endócrino e o psiquiatra que vão discutir essa terapia, né, e vão chegar num consenso para ver o que é melhor. Aí você tem o uso, que é esse cara tem um hipogonadismo hipogonadotrófico, ele não produz testosterona, então pode ser até um hipogonadismo hipergonadotrófico, que é um outro diagnóstico, mas onde você não tem saída e você tem que usar testosterona, aí o uso está legal. Né? Mas esse é um uso. Você tem um cara aqui em São Paulo, tem o Renato Calil, que é sensacional. Ele faz reposição hormonal, ele trata endometriose, ele trata síndromes de dismenorreia. Dismenorreia são essas TPMs que são muito fortes, que a mulher passa mal, que ela tem uma alteração muito grande de humor, de bem-estar. Né? Então, é uma ferramenta como todas as outras. Se isso vai ser bom ou ruim, depende da indicação que você está usando. Hoje, popularizou de um jeito que o nego está usando até para dor de barriga. E, bicho, não é para isso. E vai dar problema. E qual é o problema? O que algumas pessoas não entenderam? Algumas pessoas não entenderam que quando o paciente ele tem um mau resultado usando disso, raramente ele volta no profissional que colocou. Ele vai para outro. E quando ele vai para outro, ele vai descascar esse profissional. Então, esse uso ruim, esse uso mal indicado, que muitas vezes é feito, ele só serve para uma coisa: detonar o profissional que fez isso. Durante um tempo, ele até consegue, né, ter uma resposta financeira XYZ. Mas, cara, Isso chega vai uma hora secando. que Aquela coisa da internet, todo mundo vai ficar sabendo. e o renome dele, né, vai caindo. Né? E é complicado. E cai eu estava falando com meu irmão ontem. Meu irmão é dermatologista. Né? Ele estava Caramba, falando. Só tem crânio na família do cara. É o físico. É o laboratório de Dexter, era onde ele morava. Não, pior, cara, que. E assim, os mais inteligentes são os meus pais. A minha mãe, ela fez psicologia com 50 anos. Caralho. Né? Era o sonho da vida dela. E um dia ela virou para mim e falou assim: eu queria fazer muito psicologia. Você pode pagar para mim? Eu falei: mãe, agora. A bicha